Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje estarei compartilhando aqui nessa devocional sobre 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é um capítulo bem conhecido. Ele é conhecido não só no nosso meio cristão, como também no meio secular. Ora, nós sabemos que Paulo, além de teólogo, ele era um filósofo, era um letrista e também era um artista. Paulo era um poeta. 1 Coríntios 13 é um exemplo de poesia, mostra a riqueza poética que Paulo tinha. Então, esse capítulo, ele está no meio de dois capítulos que falam sobre dons espirituais, capítulo 12 e o capítulo 14. Especificamente, falando do capítulo 12, esse capítulo 13, ele é uma continuação. Nós sabemos que Paulo não escreveu capítulos. Paulo escreveu uma carta, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por isso que é a 1 Coríntios. Então, ele não escreveu capítulo 1, 2, essa é uma divisão que nós temos hoje para nos basear melhor. Mas, falando da nossa divisão que nós temos, então nós temos capítulo 12 e uma sequência ali, totalmente emendada uma com a outra, é o capítulo 13. Então, no capítulo 12, vou destacar aqui os versículos 8, o versículo 9 e o 10. Esses versículos falam sobre alguns dons espirituais. Então ele fala sobre o dom de línguas, a variedade de línguas e de interpretar outras línguas, o dom da profecia, de trazer uma mensagem de Deus e entregar para a igreja, e o dom da fé, o dom também da sabedoria, da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento. Então, nós vemos aqui que existem alguns dons espirituais aqui no início desse capítulo. Depois, a partir do versículo 12 até o versículo 30, é como se Paulo subisse o nível. Então ele está falando agora dos dons espirituais. Agora ele vai subir um pouco o nível e vai falar sobre a questão da unidade da igreja em meio à diversidade de dons. Então nós temos os dons e nós precisamos da unidade, porque os dons espirituais, eles são usados para a edificação da igreja, eles são usados para o outro. E daí, nessa diversidade de dons, pode acontecer que alguém que tenha o dom de falar em várias outras línguas, acabe falando que eu falo várias línguas, então eu sou letrista, ou eu conheço, eu tenho bastante facilidade. Ou até eu nem chego do nada num lugar, numa tribo, nem conheço, e daí vem, o Espírito Santo desce em mim, eu começo a falar outras línguas, eu tenho isso, o irmão não tem. Então, será que isso faz de mim um ser mais espiritual do que o meu irmão, o meu próximo? E o outro tem o dom da profecia, Deus fala comigo, assim, eu pego o conhecimento assim, na hora. Assim. Então, nós sabemos que a Bíblia não estava fechada naquela época de Paulo. Paulo estava escrevendo uma das cartas que hoje está no canônico bíblico que nós temos. Então, podia ser que uma pessoa tivesse uma profecia ali, que Deus enviasse uma mensagem, a pessoa falasse ali para o povo, né, porque era esse o meio que Deus falava com o seu povo. Então, ela poderia se ensoberbecer, assim, achar um pouco melhor do que o irmão que não profetiza, ou um irmão que tem uma fé enorme, ou que tem uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de admoestação, de repreensão, bem melhor do que a do outro irmão, e que chega, toca na ferida ali do outro irmão. Então, em meio a essa diversidade de dons, é preciso ter unidade, porque cada um tem o seu dom dado pelo Espírito Santo. Então, isso tudo que eu estou falando é que Paulo fala aqui no capítulo 12. Então ele fala sobre o corpo, ele dá um exemplo do corpo. Ora, se o meu ouvido fosse boca, a minha boca fosse nariz, então não ia ter corpo, não ia ter diversidade. Eu preciso do meu ouvido, eu preciso do meu nariz, da minha boca, da minha cabeça, do meu pé. A cabeça não pode dizer eu sou melhor do que o pé não pode dizer eu sou melhor do que a cabeça. Então nós precisamos de cada parte do nosso corpo. Assim é a igreja. Na igreja nós precisamos de cada pessoa com o seu determinado dom para a edificação da igreja. Então, vamos acompanhar os níveis. Então, eu tenho aqui o nível 1, os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, no dia que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí, subir um pouco mais o nível unidade. Nós temos esses dons, mas nós não podemos nos ensoberbecer, nos orgulhar, achar que somos melhores do que o nosso próximo por causa desses dons. Então, nós somos unidos em meio à diversidade. Depois, lá no versículo 31, ele fala, entretanto,
procure com zelo os melhores dons. E aí ele fala agora que entrando no capítulo 13, ainda no capítulo 12, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Daí ele diz, agora eu vou mostrar um caminho ainda maior. Aí ele começa, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, olha só, aqui ele, no versículo 1, ele já começa falando do dom que estava dando maior confusão na igreja. Porque os que tinham se achavam melhor que os outros, quem falava mais línguas ali achava que era mais intelectual ou mais espiritual. Então ele já quebrou ali, porque nós podemos falar qualquer língua. Tu podes falar a língua inglês, português, espanhol, francês, italiano, seja qual língua for, mas pode falar até a língua dos anjos, né? Então ele faz uma metáfora, que nós vemos a poesia de Paulo. Nós não vamos levar ao pé da letra que as línguas estranhas são línguas dos anjos. Não, isso aqui é uma metáfora, né? Que ainda que fale todas as línguas dos homens e a língua dos anjos ainda, se não houver amor, não adianta de nada. É como um sino que ressoou, tocou o sino, ressoou, acabou. Ou como um prato que retine, bateu o prato, ouviu o som, acabou. Então, é isso que é sem amor. Ainda que eu tenha o dom da profecia, o versículo 2, aí ele começa a citar os outros dons, a profecia, os mistérios e todo o conhecimento, a sabedoria e o conhecimento, que ele fala lá nos versículos 8 ao 10 do capítulo 12, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, sem o amor, não adianta ter palavra de conhecimento, não adianta ter profecia, não adianta ter fé, não adianta ter nada. Se não houver amor, nada serei. E depois ele fala de algo que não é um dom especificamente, mas é uma ação. Então ele fala sobre, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Então, se eu tomar uma atitude agora de entregar tudo que eu tenho aos pobres, seja para mostrar que eu sou uma pessoa muito boa, seja para mostrar que eu vou ficar famoso assim pelos meus feitos no futuro, então se for por causa disso, não adianta, né? Isso não vai me adiantar de nada. Depois ele começa, tá, mas o que é amor? Então no versículo 4 ele começa a falar sobre o que é amor. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se ou se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então é uma coisa bem pesada, porque o amor é paciente. Se nós não temos paciência, nós não temos amor. É bondoso, não tem inveja, não arde em ciúmes. Então, se nós morremos de ciúme do nosso próximo, por causa que ele está com outra pessoa, dando mais atenção do que para nós mesmos, isso não é amor, isso é ilusão. Não se vangloria, quando nós sabemos algo mais do que o nosso próximo sabe, nós nos orgulhamos por causa disso, isso não é amor, não se orgulha. Não maltrata, se nós maltratamos, não tratamos bem o nosso próximo, não adianta, não é amor. Pode ter sentimento, pode ter paixão, obsessão, mas isso não é amor. Não procura seus interesses, né? Se o interesse é nos satisfazer, satisfazer a nossa vontade e não a do próximo, e não ajudar o próximo, isso também é ilusão, não é amor. Então, não se ira facilmente e não guarda rancor. Se o nosso próximo faz alguma coisa, fala alguma coisa que não nos agrada e a gente fica remoendo, vai dormir e fica pensando naquilo o tempo todo, não passa, isso não é amor. Está guardando mágoa no coração, isso é ilusão. O amor sofre, passa por qualquer tempestade, seja o que for. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Não no sentido de suportar, eu suporto aquele irmão só porque eu o amo. Não, isso não é amor. Suportar é o irmão estar com dificuldade, você dar apoio para ele, levar as causas dele, carregar o irmão, e oferecer um suporte ao irmão. Então isso é amor. Então ele depois continua dizendo que o amor ele não perece, mas as profecias desaparecerão. Então a profecia um dia vai acabar, porque
essas profecias aqui na terra que nós temos, a mensagem que nós damos hoje, no céu a gente não vai precisar de profecia, porque o próprio Deus vai falar conosco pessoalmente. E depois ele fala sobre as línguas cessarão, porque no céu vai ter uma língua só, então não vai ter esse monte de língua que a gente conhece. O conhecimento passará, então no céu todos vão ter o mesmo conhecimento, então não vai adiantar saber muito conhecimento aqui, ter muito conhecimento e não ter amor. E depois ele fala que hoje nós conhecemos algumas coisas, hoje nós profetizamos, né? Nós recebemos a mensagem de Deus de algumas coisas, mas não conhecemos Deus por completo, que o conhecimento dele, a grandeza dele é ilimitada, nós somos limitados. Então depois ele fala que quando vier o que é perfeito, ou seja, quando vier o reino de Deus, o que é imperfeito, que é isso aqui, o nosso corpo corruptível, isso aqui vai acabar, isso aqui vai passar. Depois ele faz uma analogia falando dele, quando ele era criança, um menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas agora que ele se tornou homem, deixou para trás as coisas de menino. Nós estamos nos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos entendendo, buscando mais conhecimento cada vez mais. Então nós estamos entendendo mais e estamos deixando a nossa falta de entendimento, a nossa ignorância para trás. E depois ele diz que hoje nós vemos como um reflexo obscuro, como por um espelho. Então, na época de Paulo, o espelho não era como hoje, que nós vemos assim, está a nossa imagem perfeita ali. Mas o espelho era meio embaçado, era aquela coisa que meio obscura assim. Então ele diz que hoje nós enxergamos daquela maneira ali, mas um dia nós veremos face a face, ou seja, nós veremos como exatamente é. Então ele diz, agora eu conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Então ele diz que hoje ele conhece só uma parte assim, mas um dia ele vai conhecer plenamente, vai conhecer do jeito que é, da mesma forma que hoje ele é conhecido. Nós somos conhecidos plenamente por quem? Nada mais, nada menos do que pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Ele nos conhece por completo, é o único que nos conhece por completo. E depois ele diz, assim permaneça agora essas três: fé, esperança e amor, e o maior deles é o amor. Mas por que o amor? Fé, no céu nós não vamos ter fé, porque nós estamos vendo. Então a fé, como diz em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Nós não vamos esperar nada no céu, porque nós estamos vendo tudo, nós vamos ver, então não precisa de fé. Esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, nós esperamos, ansiamos pela volta de Cristo, por morar com Ele eternamente. No céu já vai ter consumado tudo, nós já vamos estar vivendo, gozando da presença de Deus, então não vai ter esperança. Mas o amor vai permanecer para sempre. Profecias vão passar, línguas vão acabar, conhecimento vai acabar, mas o amor verdadeiro vai continuar pela eternidade, porque o nosso Deus é amor e a presença dele inunda aquele lugar.